Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Enem Sem Mistérios. Hoje eu vou receber aqui convidados que vão falar sobre uma temática por demais importante, chamada Como o Enem pode ajudar a ingressar na universidade pública. Muita gente tem dúvidas de como utilizar a nota do Enem. Muita gente tem dificuldade em decidir se faz ou se não faz o Enem. Todo o nosso trabalho durante essa jornada dos 8 episódios de podcast, nós estaremos falando sobre informações úteis para que você possa tomar a decisão, primeiro, de fazer o Enem, fazer o exame, que é um exame internacionalmente conhecido, só perde apenas para o exame chinês em número de participantes, e você tem a honra de fazer parte de uma avaliação em larga escala. Aqui você vai saber mais informações sobre, hoje, SISU, notas de corte, e sobre como utilizar a sua nota. Ter ideias de como encontrar a faculdade certa, encontrar os caminhos certos para que você possa utilizar a sua nota. Quer seja ela bem alta, uma boa nota, quer seja ela uma nota razoável. Nós vamos te mostrar hoje que é possível utilizar a nota do Enem em faculdades com grandíssimo prestígio e dificuldade de entrada, e também utilizar notas em universidades que podem não ser tão difíceis de ingresso e que podem ter notas assim mais razoáveis para que você possa entrar. E é por isso que hoje estou recebendo aqui um convidado extremamente especial, que é o professor Plínio, que já foi usuário, né? Já foi usuário, isso é muito bom. Um dos primeiros. Um dos primeiros usuários. E a gente vai dizer para você, usuário aqui no bom sentido, usuário da prova do exame. E ele fez nas primeiras edições em 2007, 2008. Isso. E em 2008 ele teve experiência de fazer a prova. E logo depois também fez a sua faculdade utilizando a nota do Enem e vai contar um pouco da experiência dele. Conto aqui também com a presença do professor Marbi, que é o nosso coordenador do curso preparatório para o Enem, né, da edição 2025, que vai fazer também um pouquinho aí as honras da casa para falar para vocês informações relevantes para fazer uma boa preparação, mas também trazendo dados importantes para que você entenda que fazer o Enem é algo extremamente importante. Lembremos, na semana passada, no último episódio, nós falamos que 42% dos alunos nem o Enem vai fazer, Pedro. Tem bastante, né? pessoas que ficam pensando, não vou perder meu tempo, né? Enfim. Exatamente. Mas depois desse episódio, o pessoal acha que vai mudar de ideia. Vai mudar de ideia, né? Então, gente, o negócio é o seguinte. Plínio, você que é um cara que teve a experiência de usuário, né? Que teve a experiência de fazer a prova e de talvez nem ter dado muita bola, né? Eu acho que é isso que importa. Foi basicamente isso. Como é que foi a tua experiência com o Enem em relação a quem vai fazer a prova e depois, quando você se tornou docente, porque você relatou aqui que você foi professor durante bastante tempo, e também de como você vê a questão da motivação dos alunos hoje em fazer ou não fazer o Enem. Pode contar um pouquinho mais para nós essa história, essa tua trajetória? Começar do começo mesmo? Começa do começo. Lá. Eu fiz o ensino médio aqui na minha cidade em 2007. Aliás, terceiro ano do ensino médio em 2007. Como muitas pessoas da minha idade, né, que hoje eu estou com 30, deixa eu fazer as contas, 35. Tem que fazer as contas agora, lembrando do ano que eu nasci. Então, esse ano 36. Todo mundo tem a minha idade, imagino que quando estava no ensino médio, se dedicou muito à questão de que eu preciso achar um emprego. E eu ingressei numa empresa aqui de Joinville, num comércio, no primeiro ano do ensino médio. Bom, beleza, já trabalhando e estudando. E no terceiro ano eu mudei de escola, fui para uma escola do centro de Joinville para me dedicar ao trabalho, né, que não tinha nada a ver com o curso que eu fiz depois. E no final desse ano, de 2007, muitos dos nossos colegas foram incentivados pela escola hoje, Escola Centenária de Joinville, que hoje eu acho que ela não está funcionando mais, que é o Conselheiro Mafra. Não, infelizmente. Mas ela vai ser transformada em breve em outro local, em outra utilidade. Mas no Conselheiro Mafra, a diretora, Dona Olicilma, enfim, pessoas importantes da educação de Joinville, estavam
pedindo, implorando para que a gente fizesse o Enem. E daí a gente, entre os colegas, ficava perguntando, tá, mas o Enem, que a gente vai ganhar alguma coisa por isso? Não, não vai ganhar. Mas por que eu vou fazer? A gente não tem por que fazer uma prova, que a gente não vai ganhar nada. A escola também não ganha nada, né? Pensando assim no ponto de vista. E daí eles falaram, olha, até que os professores pensaram, olha, fizeram uma reunião e decidiram que os alunos que fizessem a prova naquele ano, eles iam ganhar 1 ponto na média de alguma matéria que eles escolhessem. Eu pensei, poxa, matemática talvez precise de um pouco. E foi isso que os meus colegas pensaram, um pouco em história, um pouco em geografia, um pouco em sociologia, filosofia, aquelas matérias que o pessoal sempre se enrosca. Aí por conta desse ponto, que a escola estava oferecendo o extra, se alguém precisasse, a gente foi fazer a prova do Enem em 2007. E de fato, a gente fez o Enem, mas a gente pensou assim, descompromissado, tá? A gente vai para uma outra universidade, uma faculdade, fazer a prova, enfim, a gente foi lá. Só que chegando lá, a gente percebeu que, pô, já que eu tô aqui, não vou bagunçar também, né? E pelo menos eu, né, falando de mim agora, eu fiz a prova de acordo com o que eu sabia. Descompromissado. Não, eu não vou ganhar nada com isso, eu vou ganhar um pontinho na média se eu precisar de alguma matéria, e eu vou fazer a prova aqui de qualquer maneira para não bagunçar. Você de fato não via nem sabia para que servia? Não sabia. Sabia, né? Enem. Eu sempre fui muito curioso. O Enem Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sabia que era isso. Era para avaliar como é que estava a educação. Só que pensando com a cabeça de jovem, a gente pensa assim, tá, mas eu vou avaliar uma coisa que a escola está precisando ser avaliada, mas eu mesmo não preciso disso. Eu não preciso desse exame. Enfim, eu fui para lá com os meus colegas. E a gente foi lá. Eu, no meu ponto de vista, pensei, não, eu cheguei aqui, agora eu também não vou ficar descompromissado. Vou fazer uma prova de acordo com o meu conhecimento. E fiz. E até que eu tirei uma boa nota. Eu tirei, se eu não me engano, naquela época, era uma nota de 72, alguma coisa assim. E na redação um pouquinho mais, talvez de 75. Enfim, nesse mesmo ano, em 2007, eu fiz a vestibular para a faculdade de Geografia aqui em Joinville. Mas também aquele medo, né? Na minha época, em 2007, a gente ainda ficava com aquele medo de não passar no vestibular. Até porque, mesmo que o vestibular que eu tenha prestado tenha sido para uma faculdade particular. Tem muitos colegas que tinham muito medo de vestibular de faculdade pública, né? Aqui na nossa cidade, pelo menos o UFSC e o UDESC. E eu fiz um vestibular para uma faculdade particular, mas mesmo assim eu tive medo de não passar. Até porque eu tive colega aqui da nossa região que fez a prova junto comigo e não passou. Por uma faculdade particular. Enfim, e no ano seguinte, 2008, eu já pensei, pô, eu estou trabalhando, né? Já descobri que eu passei no vestibular. Naquela época o nosso nome era impresso no jornal. Então lá, a Universidade Univille está colocando aqui quem passou no vestibular. Inclusive eu lembro que naquela época meu pai também é professor, recebia o jornal na escola e ele viu no jornal da escola que tinha sido aprovado, mostrou para os colegas, enfim. Festa de família. Imagina, né? Passei no vestibular. Muito Passar, antigamente, pessoal que não sabe, né? Posso olhar para uma câmera aqui? Qual das câmeras? Vou olhar. Aquela lá. Isso, ó. Antigamente as pessoas faziam festa quando se passavam no vestibular, né? E de fato foi isso, né? Eu tenho uma irmã mais velha que também já estava fazendo pedagogia e eu passei no vestibular para geografia. Meu pai já começando a ficar com cabelo branco, todo mundo em área da educação, e foi isso que aconteceu. Eu passei para a faculdade de geografia, fui pesquisar quanto era o valor da mensalidade, era 600 e poucos reais. Meu salário na época era 300 e pouquinho. Pensei, bom, 300 e pouquinho eu pago a metade, só que tinha transporte, tinha a questão da outra metade, e tinha também a questão de toda a alimentação, enfim, né? E eu descobri, as aulas começaram na faculdade em meados de fevereiro, né? E as aulas começaram e eu descobri que eu poderia ter acesso a uma bolsa. Bolsa que era para quem tinha feito o Enem. Eu não sabia de que isso existia. Fui pesquisar mais ou menos naquela época. Foi na secretaria? Isso foi na secretaria. Porque é o seguinte, eu passei no vestibular, não fiz a inscrição. Aí a universidade disse, olha, você passou no vestibular, você não vai fazer inscrição? Eu falei, eu até queria fazer inscrição, só que tem que pagar. Né? A faculdade é uma faculdade particular, tem que pagar.
Eu falei, não, mas você pode tentar o artigo antigamente, não sei se ainda tem, 170, artigo 170, o banco, a prefeitura, meu pai Tinha funcionava Fiesp na na tinha, época, né? tinha outras opções, só que tudo de financiar. Só que uma das coisas que me chamaram a atenção, ela falou assim, você fez o Enem? Eu, Enem, cara. Eu, pô, não tinha me lembrado dessa palavra, Enem, fica aquele negócio na cabeça. Enem, claro que eu descobri. Já existia Google, mas não existia muita rede social, mas Google existia. Descobri que eu tinha feito o Enem e tinha aquele gabaritinho. Aquilo lá já servia para eles descobrirem que é um número de Número de candidatos. inscrição, né? Eles descobriram a própria universidade, interessada, lógico, que eu fizesse a inscrição. Eles descobriram, olha, eu percebi aqui que você tem acesso e pode concorrer a uma bolsa. E eu pensei, não, se eu posso concorrer à bolsa, tá ótimo. E deu certo. E deu certo, na verdade, eu entrei na faculdade, com 2 dias de aula já tinha acontecido. Cumprido, já. Porque, ou seja, eu tinha desistido praticamente de fazer faculdade, porque a conta não estava fechando. Eu não pensava em onerar, por exemplo, a família, né? Tipo assim, meu salário é esse, a faculdade é essa. Se eu não consigo pagar, eu não vou fazer. Né? Não tinha condição. Aí eu falar dessa possibilidade e me considero uma bolsa, então, na faculdade de 100%. 100%. Naquela época tinha 100%, 75% e 50%. Enfim. Essa modalidade não existe mais. 75% não existe mais. Enfim, depois eu entrei na faculdade já com 2 dias de aula, eu entrei já, o pessoal já saindo para aula de climatologia, para ver todo o laboratório lá e tal, e eu conheci os colegas assim no laboratório de climatologia, né? Depois de algumas semanas de aula, eu percebi que 90% dos meus colegas eram bolsistas do ProUni. Já do ProUni. Do ProUni. Então, eu não sabia exatamente quem estava pagando, mas o pessoal estava pagando ali. Alguns pagavam 25%, outros pagavam 50%, eu não estava pagando nada. Plínio, eu vou fazer um adendo. Vocês estão olhando para nós aqui, né? Plínio falou que ele conseguiu assim no susto. Uma bolsa do ProUni. Já em 2005, 2006, 2007, 2008, o governo levanta sempre e manda uma estatística. Essa estatística do TCU, Tribunal de Contas da União, já na época, demonstrava que 31,5% das pessoas, das vagas de bolsa de ProUni, não era preenchido. Ou seja, desde o começo do programa do ProUni, as vagas não eram preenchidas. Falamos alguma coisa, vamos falar ainda mais do ProUni no próximo episódio, mas o ProUni, infelizmente, tem ainda falta de comunicação, né? O que parece ser falta de comunicação. Pela nossa, por uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, muita gente não sabe como usar a nota. E essa é a nossa luta. Como é que eu faço para usar nota? Eu quero usar nota, eu tenho uma nota. Mas a pessoa, às vezes, não quer nem fazer faculdade, né? Não faz o Enem, mas depois, quando vira o ano, chega lá, por exemplo, agora 2026, a pessoa se arrepende. Poxa, podia ter feito o Enem. Podia ter feito e já tinha direito, né? Exatamente. Pô, que legal, que história, hein? E uma outra coisa que depois que a gente fez a faculdade, enfim, e eu percebi que hoje em dia, muitas universidades particulares, dessas inclusive universidades com o modelo EAD, estão colocando isso no outdoor, no programa de TV, no programa de rádio. Olha, faça, você que fez o Enem, ou seja, o Enem está muito em voga agora hoje em dia. E uma das coisas, depois, já como professor, né, formado, enfim, e falando com os alunos sobre o Enem, uma das coisas que eu mais falava com eles é o seguinte: a gente sempre, nós que utilizamos programas sociais, porque também tem a questão da renda, né? Eu falei aqui que eu tinha direito, mas eles perguntaram sobre tudo, né? Sobre quanto que... perguntaram não, né? Pediram comprovantes, né? Quanto que eu ganhava, quanto que meu pai ganhava, o resto da família não trabalhava, mas eu tive que declarar tudo, né? Então, esse programa do ProUni é especialmente para nós, baixa renda, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, eu falava para os alunos de escola pública que o ProUni tem que ser utilizado e tem que ser, inclusive, tem que ter orgulho disso. Porque é o único momento em que nós, alunos de escola pública, eu posso falar nós, porque eu estudei sempre em escola pública, é o único momento que nós estamos por cima. Aluno de escola particular não pode usar o ProUni. Aliás, pode usar desde que seja bolsista. Se ele foi bolsista numa escola particular, no ensino médio, aí ele vai poder utilizar, bolsista 100%, ele vai poder utilizar o ProUni. Ou seja, é de fato uma bolsa especial para quem é baixa renda. E o baixa renda, na minha época, o salário mínimo era
600, 700 reais. Até menos, Soma, né? um salário mínimo e meio dava 1.200 reais por pessoa. Hoje o salário mínimo está em 1.500, alguma coisa. 1420, né? Então, assim, lógico, É. teve inflação. Então, assim, não é que as coisas melhoraram muito, é que o salário mínimo aumentou e a classe média, o patamar da classe média também aumentou um pouquinho e assim vai. Então, mesmo você que pensa, nossa, meu pai tem um emprego bom, se aposentou agora, tem propriedades, enfim, faça as contas. Se for uma família com 4 pessoas e for 10 mil reais a renda total, mesmo assim vai dar. Então é só fazer a conta. E provavelmente vai ter aí em algum momento que vocês vão explicar para o pessoal como é que faz a conta, de como faz para ter direito a 100% ou 50%, porque eu tenho que ter certeza absoluta que 95% dos alunos de escola pública têm direito tranquilamente ao ProUni. Falando exclusivamente sobre o ProUni, porque é de onde eu vim, de onde eu tenho participado. Isso, justamente a gente convidou aqui, Plínio, porque nós queríamos falar sobre SISU e as pessoas às vezes não sabem muita diferença, né? Qual que realmente é a diferença entre SISU e ProUni? Com o exemplo do ProUni, que você brilhantemente deixou claro, o ProUni ele vai servir apenas para quem estuda em escola particular, escola pública. E ele vai para a faculdade particular. Isso. Não é? O SISU ele vai servir para toda a concorrência. E essa concorrência, que ela é máxima, ou seja, o Brasil inteiro vai concorrer, e todos os alunos de uma escola particular, né, de um Positivo, de um Bom Jesus, de todas as redes, né, católicas, maristas, sei lá, de tantas nomenclaturas que nós temos hoje, que são muitas, elas, esses alunos que às vezes se preparam de manhã, de tarde, de noite, sábado, né, domingo, eles vão concorrer para o SISU. Isso. Qual é a diferença disso? E qual é o descompasso? É o que a gente tenta mostrar para os nossos alunos e também para os professores. O professor que estiver escutando a gente, que também deve incentivar o aluno a tirar uma nota cada vez maior, claro. Ele precisa entender que hoje o aluno, o cara que estuda na escola pública, ele estuda às vezes até o 3º ano na pública, quando vai para a faculdade, ele não gasta para estudar, quando ele vai para a faculdade tem que pagar, aí vai para o ProUni. E o cara estuda a vida inteira na particular, porque tinha condições de pagar, e quando vai fazer faculdade, ele vai fazer faculdade de graça. Aí você está olhando para mim aqui, falando sobre isso, tomando chimarrão, né? Com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque essa jogando na cara. Essa é a estrutura que temos no Brasil hoje. Não tem como fugir disso. E é justamente por isso que eu queria perguntar para o professor Marbi, que tem aqui um conhecimento vasto sobre o assunto. Marbi, o negócio é o seguinte, professor. O cara que está me escutando lá do outro lado, ele vai escutar aqui o seguinte. Será que todo mundo sabe que a nota do Enem ela vai permitir que o aluno também faça uma faculdade gratuita, que não seja de graça pelo ProUni? E como é que funciona isso através do SISU? Qual é a tua experiência, a tua vivência nisso? E uma pergunta até para apimentar o coração do pessoal... se eu tirar, eu ia fazer essa pergunta depois, né? As pessoas às vezes estão preocupadas, não, eu tenho que tirar um notão, eu não vou fazer o Enem porque eu preciso tirar um notão, né? E às vezes provavelmente nós já conversamos sobre isso em outros momentos, mas aquela pessoa que está querendo, que precisaria tomar a decisão de fazer o Enem, mas está preocupado por causa da nota. O SISU, como é que ele funciona? E qual é a necessidade da nota? Por que se fala tanto da nota na questão do SISU? Bom, boa tarde, ou boa noite. Pessoal, a questão é o seguinte. Primeiro, vamos responder a questão dos estudantes. Os estudantes, eles até sabem algumas coisas sobre Enem, ProUni, SISU. Para que serve? A maioria não. Mas alguns sabem, até porque hoje existe internet, YouTube, uma série de coisas das quais eles vão atrás de informação. O que me preocupa, às vezes, é eles fazerem ou não fazerem. No início do ano, eu sempre pergunto para os alunos da escola pública quem é que vai fazer o Enem. É preocupante a primeira resposta. A primeira resposta é bem preocupante, quando eles não levantam a mão. Que não vão fazer. São 5, 6 por sala de terceirão, que no início do ano eles não levantam a mão. Desculpa, que levantam a mão, são só 5 ou 6. E aí eu pergunto para o restante, por que não? Professor, é porque eu acho que
o conhecimento que eu tive aqui na escola pública não é o suficiente. Eles não acreditam que eles tenham capacidade de tirar uma nota boa no Enem. Essa é a Isso teria a ver com eles sentirem que o ensino médio dá condições de fazer ou de não se sentir capaz por uma questão pessoal? Não, infelizmente é porque eles não creem mais no ensino público. A questão do ensino público ela está muito mais apegada à boa vontade do professor, à boa vontade do gestor da escola, do que propriamente do aluno. Porque se a escola não te incentiva, infelizmente o aluno não vai se sentir motivado. Então, depende da gestão escolar, depende do professor, e não de um conceito de comum acordo entre todas as partes. Bom, mas voltando, sobre o SISU. O SISU, ele tem a nota de corte. E essa nota de corte é que eles não compreendem corretamente. Então é aqui que a gente tem que sentar e conversar e esclarecer justamente isso. A nota de corte, ela é variável. Ela vai ser uma nota de corte, digamos, de 700 numa determinada universidade, sei lá, por exemplo, numa UFSC, por exemplo, para direito, mas ela pode ser 600 ou 580 numa outra universidade como a Uni-Chapecó. Do mesmo curso. Do mesmo curso, certo? Isso só exemplificando, colocando em números aleatórios. Mas, então, isso quer dizer o quê? Se eu quero fazer direito, eu tenho que procurar todas as notas de cortes na qual a minha nota se encaixe naquele meio termo entre a menor e a maior nota disponível ali, que estão concorrendo, porque cada qual que se inscrever vai jogar aquela nota ou para cima ou mais para baixo. O SISU acabou de fechar, né? Acabou de fechar. Semanas, né? Se eu não me engano, já saiu o resultado, sim, Já da inscrição. Porque muita gente não sabe, são 9 dias, se eu não me engano, salvo engano, são 9 dias apenas, né, onde o aluno ele tem condições de fazer a dança das cadeiras, né? A gente brinca, né? Para quem está assistindo a gente aí, o que é a dança das cadeiras, né? Que o professor Marbi está falando aqui, que eu acho incrível, né? Eu tive uma experiência interessante com a minha própria filha quando ela ingressou e, bom, acho que a tua também, né? Vic também. Então, assim, é uma coisa... Pelo SISU. Pelo SISU, né? Pelo SISU. Então, assim, a minha filha também pelo SISU. E quando a gente olha, quando a gente entra, a experiência de entrar na página do SISU e de tu olhar Brasil inteiro, cursos, são muitos cursos, são muitas opções, muitos estados, municípios, universidades. Aí você olha assim, nossa, eu posso ir para qualquer lugar do Brasil. E assim, tive um relato, não sei se eu posso colaborar com vocês, de uma aluna, a gente teve algumas escolas para fazer essa divulgação importante, para que as pessoas e os alunos conheçam ProUni SISU. E teve um egresso, uma aluna que saiu, que esteve, né, numa escola e falou, olha, eu tive me inscrevendo no SISU, eu queria fazer direito, mas eu descobri que com a nota que eu tirei, eu poderia concorrer à medicina também. Então ela queria muito fazer direito, só que pensou, não, ela também gostava de medicina, mas achava que não seria capaz de tirar uma nota, imagina, né? Nota de corte de medicina sempre 800, acima de 800 e tal. Só tem, eu acho que uma faculdade no Brasil abaixo de 800. Isso. 800. Então ela tirou uma nota muito boa, eu não me lembro agora se era 820, alguma coisa assim. Só que para direito ela poderia pegar em qualquer lugar que ela quisesse. Porque 820 para direito é muito alto. Muito bom. Então ela poderia concorrer inclusive à medicina. E foi a opção que ela fez. Ou seja, se você tirar uma nota alta, alunos, né, quem está interessado em fazer isso, qualquer curso que seja, tira acima de 800. Lógico, para medicina um pouquinho mais, talvez. Mas tirando acima de 800, você pode escolher a faculdade que você quer, a cidade que você quer, enfim. Porque daí, lógico, também tem a questão do segundo período de inscrições, que é no segundo semestre, né? Mas, então, tirando uma nota alta, você consegue ingressar em qualquer curso. Legal. Essa pessoa que queria um curso, não achava que tinha capacidade para medicina, conseguiu. Eu vou fazer uma provocação para vocês dois aqui. Professor Marbi, Oi. eu anotei uma frase aqui para dizer para a nossa audiência, que é a seguinte. O SISU não é só sobre notas, é sobre estratégia. Né? Eu acho que essa frase ela é forte. O que o professor complementaria para nós aqui sobre essa questão da estratégia? Lembro de uma informação que
que há alguns dias nós conversamos sobre entrar em engenharia de pesca com 345 de nota de corte. Imagina. Porque tem gente que acha assim, não, eu não vou fazer o Enem, porque imagina se eu tirar menos que a média, eu não consigo nada, né? A nota de corte do ProUni é 450. Menos de 450 você não pega vaga em lugar nenhum do Brasil. Mas no SISU, que todo mundo acha que é impossível usar a nota do SISU, né? Peraí, o SISU, eu posso usar a nota do SISU, então com menos de 450. E para quem não sabe também, para usar a nota do SISU, qual é a única regra? É só não zerar na redação. Então você pode tirar 150. Pelo amor de Deus, não. Olha o número, né? Muitas pessoas que zeraram na redação. Mas eu vou deixar o professor responder essa pergunta. Bom, para responder isso, eu fiz uma pesquisa. Em 2022, a nota de corte, a menor nota de corte que teve foi justamente em engenharia de pesca na Unichapecó, que foi 444 pontos. 444. Exatamente. Quer dizer, 2024, né? Não. Essa é de 2022, tá? Já em 2023, na engenharia de minas, ciências sociais, tudo com 407 pontos. Depois, eu fiz uma outra pesquisa voltada para 2024, agora mais próximo. Isso quer dizer o quê? Aumentou. Ao longo dos anos, foi aumentando essa nota de corte, porque também aumentou o número de interessados. Eu já vou chegar no mais atual, né? Então, automaticamente, o número de interessados aumentando, as pessoas estudando mais, automaticamente a concorrência é maior. Você que é da história, lembra de paleontologia? Sim. Que um dos únicos cursos que tem de paleontologia no Brasil é aqui em Florianópolis, né? Na UFSC. Então, na UFSC. E outro curso que é interessantíssimo é o curso de engenharia aeroespacial. Sim. Só tem no ITA em São Paulo, mas tem em Joinville. Joinville tem um curso aqui de engenharia aeroespacial no campus da UFSC daqui. Ou seja, coisas inimagináveis, cursos que até pouco tempo... E tem gente que não sabe. Nós tivemos um aluno que queria muito fazer o curso de astronomia. Caramba. Astronomia, olha que legal. Só tem 3 cursos de astronomia no Brasil. Então você pode imaginar que um curso que tem uma demanda, que tem uma oferta muito baixa, tem uma nota de corte mais alta. Muito alta. Então você que está escutando a gente aqui, corre para tentar descobrir qual é a tua veia, o que tu quer fazer. Porque por isso estratégia, essa é a coisa aqui, estratégia. Então, mas professor, eu não sei o que eu quero, eu não sei que área que eu quero seguir. Então, procure pessoas especializadas para fazer um teste vocacional, uma orientação vocacional. Então, por quê? Porque isso te ajuda a acelerar o processo de escolha. Ou, simplesmente, arrebenta no Enem e escolhe o melhor lugar que tu quiser. Mas, quanto à estratégia, começa por aí. Desculpa, eu cortei o... Só para encerrar essa questão das menores notas de corte, teve também em 2024, na Universidade Federal do Piauí, cursos como filosofia, história, física, que variavam de 323 pontos a 407 pontos. Quer dizer, tem nota de corte espalhada pelo Brasil abaixo de 500. Abaixo de 500. Então, cabe ao estudante, primeiro, fazer o Enem, segundo, se inscrever no SISU. Para que é o SISU? O SISU é para ir para as universidades públicas. E é vaga. E lá você vai ter laboratórios, você vai desenvolver networking e uma série de outras relações sociais que você precisará para depois da faculdade. Mas você não falou pra gente que quando você vai numa federal, você chega lá, tá cheio de carro bonito? De quem esses carros? Pois é, na dicotomia que nós tínhamos anterior ao SISU, é justamente isso. Porque a gente olhava para os carros na UFSC, eu me lembro que eu ia buscar a minha então esposa, e só carrão. E a gente pensava, era dos professores, que nada, era dos alunos. Aquilo que vocês tinham falado agora. É a diferença, né? É a dos alunos. Então, assim, nós tivemos nós tivemos um aluno, eu não vou lembrar, né, o nome dele, tá na minha mente o nome dele, mas eu talvez não poderia falar aqui também, né, por causa da questão de dados, mas ele queria muito ser dentista, né? Ele queria ser dentista. E como dentista, o irmão dele era dentista, né?
não sei mais se é alguém da família, mas o sonho dele. E ele era protético do irmão dele. Entendi. E ele queria muito fazer odontologia. O que acontece? A nota dele para o ProUni não dava. A nota dele para o ProUni em tudo que é universidade particular aqui da região não rolava. O que ele fez? Foi para o Nordeste, fez numa federal de lá através do SISU. Por isso que eu digo, estratégia, pessoal. É estratégia. É pegar essa tua nota e de repente ir para uma outra cidade, um outro estado fazer faculdade. Né? E aí ele conseguiu ir para uma cidade, eu não lembro, Fortaleza, alguma coisa, né? Federal de Fortaleza, fez lá e agora tem a sua própria clínica aqui em Joinville, como protético. Viralizou na época da pandemia de 2020 a 2022, enfim, na época da pandemia viralizou muita coisa. Mas uma das coisas que viralizou nessa época foi de muitas pessoas que estavam saindo do Brasil para fazer faculdade na Argentina e no Paraguai. Principalmente medicina e odontologia. Pagavam para isso, aliás, na Argentina acho que não era pago, mas no Paraguai era pago, mas imagina, a questão de moedas também, enfim, era muito mais barato. E as pessoas iam para esses países, Argentina e Paraguai, para fazer universidade e depois fazer aquela prova aqui no Brasil para ter o diploma valer. Isso viralizou de uma forma que muitas pessoas foram e fizeram faculdade lá fora. Mas não viraliza, né, a questão de que existe universidade pública no Piauí, no Maranhão, no Amazonas, no Mato Grosso, no Tocantins, que é o estado mais novo da federação, e consequentemente as universidades mais novas também, então tem muita coisa nova chegando para lá. Assim como no oeste de Santa Catarina, por exemplo, tem muitas universidades, né, a Universidade Federal da Fronteira Sul, enfim, muitas universidades novas, com muitos cursos novos e pouca procura. O exemplo é aqui na nossa cidade, por exemplo, as engenharias de mobilidade. Engenharia aeroespacial, engenharia ferroviária, engenharia naval, com muito pouca procura. Ou seja, a nota de corte lá embaixo. E lógico, né, quando a gente fala de engenharia aeroespacial e engenharia ferroviária, é lógico que engenharia aeroespacial vai ter muito mais procura. Só que a questão é, os 2 primeiros anos desse curso são exatamente o mesmo. Eles fazem super turmas, assim, a gente chama, né? São as disciplinas integradas. Isso, né? E depois exatamente, é a mesma coisa que um médico depois pegar a sua especialidade. Então, assim, as pessoas, não quero fazer engenharia ferroviária agora, ou engenharia de mobilidade, qualquer que seja a área. Mas a pessoa poderia já ingressar para depois pegar uma vaga de um aluno que desistiu, que voltou para a cidade. Então, a nossa cidade tem essas universidades, esses cursos, e pessoas de fora vêm para cá para fazer o curso, porque o pessoal daqui, lógico, né? Esse podcast, ele tem abrangência nacional, pessoas de todos os lugares podem estar vendo. Mas eu estou falando uma realidade agora da nossa cidade. Pode ser que uma pessoa que esteja lá no interior do Nordeste, por exemplo, esteja vendo a gente agora. E realmente, olha, as pessoas que estão estudando aqui são pessoas de São Paulo, do outro estado do Norte, do Nordeste, enfim. Então as pessoas têm que pesquisar aqui no Brasil as possibilidades. Deixa eu aqui, lembrei de um curso que também, porque muita gente vai assistir a gente aqui, tem interesse em conhecer mais sobre todos os processos. E um deles é a forma de ingresso. E me fez lembrar aqui a tua conversa sobre a UDESC, né? Sobre a UDESC. Então, o que acontece? A UDESC, tem tudo isso só na PO. Que legal. A UDESC, pode falar isso para nós já. A UDESC, só para vocês terem uma ideia, engenharia, eu vou pegar aqui engenharia da computação. Tá? Muito procura. Ó, pessoal que está assistindo aqui, ó, ciência da computação. Nota de corte de UDESC do ano passado, quase 880. Caramba. Tá? Presta atenção. Aí você tem federal, você tem estadual e você tem particular. É óbvio, você sabe que hoje um estagiário de informática na área de tecnologia já está recebendo aí 2, 3 mil reais fazendo estágio 30 horas. Né? Aí o camarada acabou de se formar e está ganhando salário de 5, 6, 7 mil. E tem muito profissional aí hoje trabalhando internacionalmente, que eu conheço aqui de Joinville mesmo, estão aí com salários de 20, 30, 40, até 50 mil reais. Imagina. Então, assim, a pessoa ela começa a fazer pergunta: faço o Enem? Não faço o Enem? Tudo bem, eu vou tirar uma nota
vai chegar no dia da minha inscrição, eu vou usar essa minha nota para enfrentar a concorrência. Mas vamos supor que duas pessoas tiraram a mesma nota. Como é que é o processo de desempate? Geralmente, eles utilizam primeiramente a O nota. que é a nota de corte, Plínio? Como é que funciona A nota isso? de corte Para a é nossa basicamente- audiência saber. A nota de corte é basicamente o seguinte: a universidade dispõe de 80 vagas, 40 vagas, geralmente eles fazem 40 a 40, né? Duas turmas, enfim. Vamos supor que a universidade dispõe de 80 vagas e temos aí 400, muito mais, né? Mas, enfim, 1.000 inscritos. As 80 melhores notas entram. A nota dessa pessoa que está em 80º, né, é a nota de corte. Então, vamos supor, a melhor nota, 900 e pouco, enfim, vai descendo. E a nota desse 80º, a pessoa que está ali, né, na classificação, né, seu time está ali, né. Isso aqui dá um corte, Bruno. Isso aqui dá um corte. Nota de corte. Para fazer um corte. Legal. A nota de corte é basicamente isso. Então, pensa na classificação do Campeonato Brasileiro, né, do líder até o 80º ali. A nota dessa pessoa é a nota de corte. Então vamos supor que essa pessoa tirou uma nota de 820. Essa é a nota de corte. Aí você olhou no seu sistema, porque antigamente eu fazia o Enem e recebia uma correspondência com a minha nota. Agora é tudo via e-mail, né? Eletrônico. Então você confere, poxa, minha nota é 830 e a nota de corte aqui é 820. Se inscreve, essa pessoa que estava aqui vai sair e você entra, provavelmente no lugar dela ou alguns lugares assim. É basicamente isso. Depois da nota oficial, tem a questão da redação também, né? Então eles olham a questão das notas da redação. Então são alguns critérios, mas principalmente esse. Lembrando sempre que é importante que vocês acompanhem sempre os vídeos dessa rede aqui, o Instagram também, né? Vocês colocam algumas pílulas lá. YouTube, Porque TikTok. eles colocam esses toques também, mas assim, os tópicos, né, principais. Mas o importante isso é para o SISU. O SISU é todo mundo. É o cara que estuda na pública, o cara que estuda na particular, enfim. Então, no SISU, o que importa é a nota de corte, depois tem a nota da redação também. Lógico, né, não pode zerar na redação. Mas o importante é isso. Nota de corte é uma coisa bem fácil da gente entender, porque é uma coisa visível, né? Uhum. É lógico que depende muito também do curso que tu vai fazer. Se você percebe que tua nota de 830 é suficiente, mas você vai ficar ali entre os 5 últimos, é bom você já pesquisar uma segunda opção. No SISU também tem isso. Também né? tem isso, Tem né? a primeira E a segunda opção. É lógico que se você não for aprovado na primeira, a tua nota automaticamente já vale para a segunda opção também. Então é difícil você precisar. É importante colocar na segunda opção um curso que seja uma nota de corte. Você tem vontade, né? Não adianta colocar lá como primeira opção, por exemplo, engenharia ou direito em alguma universidade e a segunda opção, medicina. Se não deu para engenharia, muito provavelmente não vai dar para medicina. Então tem que fazer essa dança das cadeiras, né? E dança é importante também você saber onde a sua nota vai ser aceita. Seria basicamente isso. Uhum. Ô, professor Marbi, a nota de... Muitas vezes as pessoas elas vão lá, chega a minha opção. Eu posso me inscrever para cursos diferentes em universidades diferentes no SISU? Sim. Pode. A questão toda o que eu queria falar antes até, me trouxe a lembrança de uma professora amiga minha, conhecida, ela bióloga, né? Aí ela estava queria mudar de área. Ela fez engenharia de alimentos aqui na UDESC. E aí me chamou a atenção que das notas de corte menores que tinham em 2024 na nossa região, na UDESC, aqui de Joinville, engenharia de alimentos, 514 pontos. Aqui? Aqui. Ou seja, ainda assim uma nota próxima do entre aspas, comum do estudante, né, atual. Vocês têm que se lembrar o seguinte: primeiro, como o Paulo disse, é estratégia. E uma das estratégias, como lembrado pelo Plínio, é a própria redação. A redação ela corresponde a uma boa parte da nota e, no mínimo, o desempate. Então, uma das estratégias importantíssimas é focar na redação.
A questão da redação, ela pode te dar um grande passo adiante. Então, precisamos trabalhar e falar sobre a redação aqui também no próximo bloco. Maravilha. Eu quero fazer uma provocação para vocês dois aqui. Respondam, tipo, bate e volta, responde, sei lá. Faça ou repassa, entendeu? Eu quero que vocês me digam o seguinte: se é mito ou é verdade. Plínio, se minha nota for baixa, não vale a pena tentar. É mito, né? É mito? Total. Acho que sim, né? Totalmente. É mito ou é verdade? É mito. Só que é o seguinte, uma coisa que eu já falava para os alunos, eu não vou fazer a prova porque minha nota vai ser baixa. Aquela coisa. Tá bom, então nem tenta mesmo, né? É melhor não tentar, deixar vaga para outras pessoas, enfim. Mas é lógico que se acontecer, se esforçou e não foi possível, é lógico que essa nota, além de valer nos 3 anos seguintes, 2 ou 3 anos seguintes, você pode tentar no outro ano também. Sim. Né? E assim como o exemplo que o professor falou, mesmo a pessoa que já ingressou numa faculdade pode tentar no ano seguinte em outra universidade. Legal. A nota de corte, professor Marvi, só importa no último dia? Na verdade, não. Ela importa sempre, mas neste caso... Na prática. Na prática, verdade. Verdade. Verdade, porque como o professor falou, né, o Plínio falou, a nota de corte ela vai entrando no meio, no topo ou no final. Se você tem uma nota de corte para uma determinada disciplina, por exemplo, uma faculdade de Direito, está em 780 a maior nota de corte e está em 720 a menor nota de corte, se você estiver em 730, você está entrando já na parte baixa. Isso. Agora, se você estiver em 750, 70, você está entrando na parte de cima, porque gradativamente, diariamente, vai entrando notas novas, e é por isso que vale Só no último dia. Isso. Pessoal, presta atenção, hein? Você tem que ficar atento não é chegar no primeiro dia lá no site do SISU, colocar a tua nota em 2 cursos lá, Se inscrever. se inscrever. Pronto, não é isso. Já estou dentro. Você tem que prestar atenção, abrir o site todos os dias com a nota, com a sua senha, olhar. São 9 dias de dança que só acabam no último dia, o 9º. Então presta atenção nisso. Uma última pergunta. O SISU é mais fácil para quem mora no interior? Mito ou verdade? Provavelmente é verdade. Por quê? Por quê? Porque para quem mora no interior, o SISU, né? Eu estava falando do ProUni, mas o SISU é a questão de que é o seguinte, mais opções de algumas faculdades do interior, estou falando da nossa realidade. Pode ser que em outros locais, né, seja diferente. Mas no interior tem mais algumas opções não tão visadas, não tão concorridas. Até porque elas dizem respeito, às vezes, como, por exemplo, a engenharia de pesca. Ela já está bem no interior. Isso. Que tem em São Francisco, por exemplo, biologia marinha. Antigamente tinha oceanografia. Oceanografia, eu acho que tem ainda. É o Univille que tem aqui em Não, mas tem Univille, né? Ou tem Federal? É Univille. É Univille. Mas assim, e assim vai. Tem uma para tratamento de madeira, se não me engano, em São Bento do Sul também, Instituto Federal. Do IF. Do IF e tal. E assim vai. Para provocar aqui, o ProUni é mais fácil para quem mora no interior? No ProUni, não. Não creio que seja, porque muitas universidades estão em grandes centros, como Joinville. Joinville está longe de ser interior, né? E está lotada tanto de particulares quanto de públicas. Então, para o estudante, para o ProUni, ele tem mais vantagem nos grandes centros, sim, porque tem muito mais opções de universidades particulares. Isso para o ProUni. Tá? E então, ele vai ter uma gama de opções muito grande para que ele possa escolher, mas aí entra aquilo que tu falaste, né? Tem que fazer um teste vocacional. Esse teste vocacional é uma das estratégias para saber o que você pode ser quando você crescer. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, há muito tempo atrás, eu fiz a escola que eu estudava, tinha teste vocacional. E lá deu como resultado 3 áreas. Direito, professor
e dramaturgia. Eu Basicamente, não fiz direito. humanas, né? Eu não fiz direito, mas eu fiz história, sou professor de história, ou seja, no fim das contas. E também fiz teatro. Então, no fim das contas, o teste vocacional estava certo. Mas assim, querendo ou não, o professor de história também sempre vive um drama, né? Então a dramaturgia. Não, E ele fala de drama o tempo todo, né? na verdade, não é só o professor de história, né? Eu acho que todo professor hoje vive o drama. Muito bem. Pessoal, não acabou ainda. Muitas revelações, é muito bom falar sobre Enem, ProUni, SISU, nota de corte. São tantas coisas boas, né, para a gente falar histórias, né? E até o Plínio confidenciou que uma das irmãs dele fez, ela fez o preparatório aqui, inclusive conosco aqui. Eu não sei se você pode comentar sobre como que a gente às vezes não sabe do resultado dos nossos alunos também. Não sei se você pode comentar qual foi, de repente até convidá-la. Estamos ao vivo convidando você, né, para que venha aqui, irmã do Plínio, Amabile, né? Amabile. Para que ela venha aqui contar a experiência que ela teve fazendo e hoje já está formada? Sim, formada, trabalhando numa das empresas que desde que ela se formou, antes mesmo dela se formar, ela trabalhava, e num outro emprego indicado por uma professora da faculdade, enfim, né? O relato que eu posso fazer é o seguinte, pessoal. Eu tenho eu tenho 3 irmãs. Eu sou o único homem, pelo menos é o que está na minha certidão. Então eu tenho 3 irmãs e todas elas, todo mundo fez faculdade. A minha irmã mais velha fez pedagogia. Na época meu pai se virava naquela questão de bolsa daqui, e vamos somar todas essas bolsas que nós temos disponíveis para fazer. Então não teve a oportunidade do ProUni, eu já tive a oportunidade do ProUni, a minha irmã, logo após de mim, que é a Janine, também teve a oportunidade do ProUni, e a Mabel. A Mabel é essa, inclusive, que fez o curso aqui da Lupa, né? A preparatória para o Enem. Mas um relato que eu posso fazer é que você fazendo faculdade, isso te abre um leque enorme de possibilidades. Por quê? Eu me formei, e hoje eu estou trabalhando numa outra área, que é o ramo de alimentação e eventos. Mas se não fosse a faculdade, eu não teria toda essa possibilidade e essa capacidade de gerir o que eu tenho hoje. Isso é importante para que vocês saibam. A outra questão essa minha irmã mais nova fez a preparatória aqui e ela começou a fazer a faculdade. E quando ela começou a fazer a faculdade, ela começou como estagiária nessa rede de farmácias aqui em Joinville. E essa rede de farmácia contratou ela como menor de idade. E ela tinha um período de contrato, encerrou esse contrato, e eles falaram, olha, quando você fizer 18 anos, vem aqui que a gente já vai te contratar novamente. E foi o que aconteceu. Foi contratada com 18 anos, ainda fazendo faculdade, e eles viram que ela estava prestes a se formar, e eles falaram, olha, fizeram uma carta para que ela mandasse para a universidade para adiantar a colação de grau, porque eles precisavam de uma farmacêutica para ontem. Então ela fez a formatura antes de todos os outros colegas, porque a rede de farmácia precisava de uma farmacêutica. Então, antes de todo mundo, ela se formou. E ela já sabia do ofício? Já sabia, porque ela trabalhava desde menor de idade. E já é aquela rede de farmácias que tem uma fotinho, né? Fotinho farmacêutica aqui do nosso estado. Do nosso estado, exatamente. Que legal. Então, por que eu digo isso? É lógico, né? Pelo orgulho de ser uma pessoa da família e também de ter participado de todo esse processo que vocês vão ter disponível aqui para vocês também, mas pela questão de que hoje em dia existem muitas possibilidades. Eu vou ser youtuber, eu vou ser influencer. Mas se você fizer a faculdade, as portas se escancaram na sua frente. Então é essa a questão. Então hoje, todo mundo da família, né, eu e minhas irmãs, todos estamos bem empregados nos nossos ofícios, só que a universidade, ela não tem condição. Ela realmente... Ela faz a diferença. Né? Faz a diferença. É lógico que hoje em dia existem muitos relatos, através de influências, disso, aquilo, de pessoas que conseguiram de sucesso e depois foram para o banco da universidade. Só que assim, se você tem possibilidade hoje de fazer isso, principalmente de graça, faça. E nós, eu até falava com os alunos na época em que eu falava diretamente com eles.
Dá vontade de pegar um por um e fazer assim, ó, dá um chacoalhão. Faça, aproveite. Porque isso tá disponível. Nós temos aquele estudo que diz, estudo não, uma pesquisa que nós puxamos, inclusive, que diz quanto de dinheiro que volta para os cofres do governo federal porque as pessoas não aproveitam. É muito dinheiro. Então, muito dinheiro. o governo deposita não, ele dispensa milhões de reais para uma universidade. Olha, isso aqui você vai disponibilizar de bolsa. Só que disso, 50%, 60% é aproveitada. E o resto da universidade não pode utilizar para fazer um laboratório, para fazer um estacionamento, para fazer um prédio. Ela tem que devolver porque é um dinheiro que já está carimbado. Ó, isso aqui é para bolsa de estudo. Ah, não teve interessado. Opa, então devolve isso para o governo. É ruim? Claro que é. Porque era um dinheiro que a pessoa que hoje está fazendo faculdade particular, pagando, ela poderia utilizar. Ou é um dinheiro, inclusive, que poderia gerar mais vagas. Nós sabemos que as universidades públicas aqui, elas abrem uma turma porque não têm interessados em fazer 2 ou 3 turmas. Se tivessem, eles fariam mais turmas. Com certeza. Professor Marbi, então aproveitando que você quer falar, aborde a sua temática aí, e também se puder deixar aquelas palavras motivacionais para que quem ainda não está decidido a fazer o Enem faça, né? E que busque, procure, né? Encontre informações, pode vir com a gente ou em outras fontes, vai procurar mais informações também, né? Passe de repente teu contato, as suas redes, né? As redes da escola também, para que todo mundo possa ter acesso ao nosso trabalho e conhecer um pouco mais, né, daquilo que a gente vem fazendo aí há 16 anos. Bom, veio a calhar o relato do Plínio sobre a Amabile, né? Amabile. Isso. Sobre a Amabile, justamente na questão da farmácia. Nós fizemos um estudo aqui, umas pesquisas, para que pudéssemos trazer para os nossos alunos. Eu vou falar sobre atendente de farmácia, depois, o que vem depois do atendente? O técnico, né? E o farmacêutico. Um atendente de farmácia hoje está ganhando na média de 2.100, 2.200 no máximo. Já um técnico que possa ter feito um técnico de assistente, auxiliar, ele chega a ganhar no máximo 3.400, 3.300, assim, ó, muito no máximo. Já um farmacêutico chega a 6.500. O que eu quero dizer com tudo isso? Vale a pena fazer faculdade? Tem algum lugar que a gente pode saber a diferença salarial? Sim. Qual é a fonte disso? Então, os próprios sindicatos, eu fiz essa pesquisa nos sindicatos. Então, o que tem a ver com os sindicatos? Os sindicatos é o que fazem o meio de campo da negociação de salários entre patrão e o funcionário. Então, os sindicatos são a melhor forma de buscar essas informações. Então, o que esse resultado dessa pesquisa me deu como prova? Que entre um funcionário, que é a média do brasileiro, que ganha no máximo 2.200, e um funcionário que tem curso superior, há uma diferença de 140% a 150%. É muito, olha a diferença. Tirando o empreendedor, né? Os empreendedores que você não tem uma base. Que não tem nenhuma base, mas outro exemplo que eu peguei foi o da enfermagem, que daí sim também tem o auxiliar técnico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e o enfermeiro. Tem essas mesmas diferenças. Então, chega a dar tanta diferença de salário assim também? Sim. O auxiliar de enfermagem, ele ganha 2.400, assim, ó, muito no alto, tudo para cima. É uma boa empresa. Já um técnico de enfermagem, que daí faz o curso, auxiliar técnico, numa escola que tenha por aí, ele vai, sim, chegar no máximo 3.600, 3.500. Mas um enfermeiro, 6.500. Então, tem uma grande diferença aí. Só nesses dois exemplos já dá para dizer, sim, vale a pena fazer faculdade. Pessoal, fazer faculdade é sempre o sonho de qualquer um que quer crescer na vida. No meu tempo, era muito caro fazer faculdade, 600, 700, e isso naquele tempo era muito caro. Hoje é 1.200, 1.400 e por baixo. Mas por que não fazer faculdade de graça?
Por que não estudar para o Enem? Você precisa estar sempre atento às dicas de estudos, por exemplo, um cronograma de estudo, principalmente de pessoas que já tiveram êxito. E nós, na Lupa Assessoria e Treinamento, no Lupa no Enem, nós temos disponíveis diversos materiais com dicas para uma boa redação, dicas de estudo, depoimentos de estudantes que foram nossos estudantes e tiveram êxito no ProUni, no SISU, através do Enem. Então, temos muitos, inclusive temos o relato de uma menina que ela passou em universidades americanas utilizando a nota do Enem. Então, vai lá, conheça o nosso canal YouTube, lá no Lupa Assessoria e Treinamento e Lupa no Enem. Fique de olho nas nossas redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook e no WhatsApp. Conheça, entre na Lupa no Enem através do YouTube. Legal. Obrigado, professor Marbi. Professor Plínio, palavras assim, aquelas gotas de sabedoria, aquelas coisas que fazem a gente dizer assim, cara, eu preciso voltar a estudar, eu tenho que parar de mexer no celular, eu tenho que começar a dar conta da matéria, sabe? Aquele pessoal que está começando a aula essa semana deve estar olhando assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? Como me organizar? Né? Tu me falou uma vez que tu era especialista em organização de formas de estudar, que tu falou que ajudava muito, né? Isso, e aqui eu quero deixar um grandíssimo abraço ao nosso amigo professor Tito. Sim, o Tito, grande Tito, abraço para você, meu amigo. E porque o Tito, assim, eu lembro que tu e ele tinham uma afinidade gigantesca, né? E sempre foram grandes parceiros de trabalho e, né, sempre me relataram dessa forma e acredito eu que, né, ele agora aposentado com os netos, cuidando de todo mundo, mas eu acho que essa coisa de o aluno ter o seu planner, sabe, de ele ter a sua, né, essa coisa assim de, cara, eu quero aprender, mas eu preciso me organizar, sabe, que eu acho que é tanta fonte de informação e de conteúdo que tem por causa da internet, que tu acaba não tendo um centro, uma conexão direta, onde tu olha assim, não, eu vou por esse caminho aqui, vou fazer isso aqui enquanto a vida acontece. O que tu diria para esses caras que estão precisando aí, dicas para se preparar melhor? Primeiramente, a gente já ouviu o relato de muitos alunos que eles falavam para a gente, mas como que eu vou me preparar por Enem se eu tenho que me preparar para não ser reprovado aqui? Ou seja, alguns alunos estavam preocupados em não ser aprovado no ensino médio da escola pública, por isso que eles nem pensavam em fazer uma faculdade, por exemplo. Primeiramente, a gente sempre fala sobre essa questão da organização dos estudos. Se ele teve uma aula num dia, é lógico que a gente sabe na nossa realidade, e muito mais da metade dos nossos alunos de terceiro ano de ensino médio hoje, de escola pública, eles são alunos que provavelmente trabalham, têm alguma função, um meio período, enfim, né? Alguns nem tanto, alguns têm até um período completo. Mas é principalmente organizar os estudos. Se você teve matemática e biologia num dia, é isso que você vai se dedicar, por exemplo, poxa, não teve tarefa, enfim, pesquisar sobre isso. Mas principalmente pensando nessas matérias principais e também pensando na redação, é a questão da leitura. Muitos alunos chegam no terceiro ano do ensino médio sem ter o hábito da leitura. Isso é lamentável. Inclusive, tem um colega muito legal para falar sobre literatura, né, que talvez eu possa até indicar para vocês aqui, que ele fala sobre isso, a importância da leitura. Se você não consegue ler uma página por dia, você tenta, né, começa ali, já se perde total. Principal é isso, né? É lógico, você se organizando dia após dia. Imagina fazer o Enem, que são 40 páginas. Imagina. A pessoa não consegue ler 3 páginas no dia e tem que ler 40 páginas só para responder. Então, o principal de tudo é criar o hábito da leitura. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia, mas eu não preciso mais ler, eu tenho o podcast que eu ouço ali, enfim, aquele livro e tal, mas assim, a gente tem que ter o hábito da leitura e da escrita. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vocês, alunos que estão ouvindo, se você treinar e fizer uma redação sobre o tema de Enems anteriores e levar para o seu professor de português na sua escola, ele vai ver que você está dedicado e ele não vai se negar a te ajudar. Principalmente aqui na Lupa também presta esse serviço, né, de fazer os simulados, etc.
Mas faça isso. Fala com o seu professor de matemática, fala com o seu professor de biologia, também tem a questão, principalmente, o pessoal confunde muito, né? Poxa, aí, onde é que cai geografia, história no Enem? Eu não consigo enxergar. Cai tudo ali, né? Cai na redação, cai em tudo, né? Cai tudo. Então, assim, converse com seus professores, montem grupos de estudos, mas é lógico, sobre todos esses contatos que o professor Marbi falou, é importante que vocês chamem a lupa também, de qualquer maneira. Comentem ali no vídeo, chamem no Instagram, que com certeza o pessoal da lupa vai entrar em contato para poder te auxiliar de alguma maneira. E também aquela questão do plano de estudos, né? Pega ali uma agenda, coloca ali, segunda-feira o que eu vou me dedicar, na terça-feira o que eu vou me dedicar. A gente, como eu já falei sobre essa questão do trabalho, a gente sabe que muitas pessoas trabalham, mas tenta fazer pelo menos o mínimo de leitura possível. Quando eu não tinha muito hábito da leitura, e eu comecei a ler basicamente no tema que me interessava. Então eu comecei a ler sobre aquilo que, poxa, eu não quero ler uma redação, eu não quero ler um livro sobre romance. Eu começava a ler o que me interessava. Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. Mochilando, né, enfim, alguma coisa sobre natureza. Eu comecei a ler, né, lógico, Coisas que você gostava. depois dos gibis, né, eu comecei a ler coisas que me interessavam. Na minha época, quando eu fiz 18 anos, eu assinei uma revista. Hoje em dia, o pessoal nem sei se assina revista ainda, mas eu assinava uma revista chamada Mundo Estranho, que era sobre curiosidades. E eu folheava aquela revista e deixava ali, minhas irmãs também folheavam e a gente se divertia. Quem não, né? Das nossas gerações aí, né? Então isso, comece a ler de alguma maneira na área que você gosta. E depois, é lógico, você vai ter as leituras obrigatórias para o Enem, né? Isso é lógico, tem a questão... Tem uma coisa que me denuncia aqui, eu sou da época da série Vagalume. Vagalume. Então, assim, eu sou da época da série Vagalume. Eu li 48 livros só da série Vagalume. Tipo A Ilha Perdida, entendeu? Era no Sei. Aquela da porquinha lá com a Porquinha, Zezinho, dono da Porquinha Preta. O Feijão e o O Sonho. Feijão e o Sonho. Eu li todos esses também. Plínio, que legal essa dica, hein? Para quem está ouvindo, é uma dica imprescindível. Criar o hábito da leitura. O hábito da leitura, começar... Deu certo comigo, né? Pelo menos, né? Começar por onde você gosta, porque você vai gostar de ler, e aí, poxa, aí você começa a pegar os livros, enfim... E foi onde hoje em dia, eu compro alguns livros também, não tenho mais um hábito diário da leitura, só que eu faço isso com os meus filhos, né? Eu tento, onde que eles conseguem, tem mais interesse. Hoje em dia é a Turma da Mônica, mas depois, Chico Bento, e assim vai, depois assim começam as leituras mais desafiadoras, né? Que legal. Eles estão ainda na alfabetização, então tem que... querer figura primeiro. Legal. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Enem Sem Mistérios. Professor Marbi, muito obrigado pela participação. Esclarecer essas dúvidas em relação ao SISU, a questão do ProUni, questões de nota de corte são fundamentais para que a gente possa tomar decisão, fazer o Enem. Professor Plínio, uma satisfação enorme te ver, te receber de novo. Sempre à disposição de vocês aí. Muito bom, muito bom. E assim, gente, é um cara que tem aí um coração de ouro, está sempre com a gente nos projetos que a gente pode, né? A gente vê que é alguém que mergulha nos projetos, hoje aí um empresário, está crescendo cada vez mais, está expandindo com vários pontos de atendimento, fazendo um trabalho incrível. Sempre que eu posso também vou prestigiar o trabalho dele, e faz bem, faz bem. Então assim, gente, no próximo episódio trataremos de outros assuntos, aprofundaremos a questão do ProUni, já temos aí convidado de peso para trazer no próximo episódio, então não perca. E aí eu quero convidar você, se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, faça com que todo mundo conheça, e principalmente, você tem grupo de WhatsApp lá da tua sala de aula de terceiro ano, manda para todo mundo. A gente quer que esse conteúdo chegue às escolas, aos professores, aos alunos, a todo mundo que se preocupa com a questão do Enem e dos programas de bolsas de estudos, principalmente o ProUni, que é programa de bolsa das faculdades particulares, e do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, que faz com que você possa fazer, de fato, universidade de graça. Vem com a gente, cola em mim que você passa de ano. Valeu!